Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Agradecemos ao Senhor Jesus por mais um domingo, mais uma noite. O nosso Deus nos permitir estarmos juntos aqui na casa dele para louvar, cantar hinos e agradecer por tudo que ele tem feito por cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada, o Salmo 91. Salmos capítulo 91. Nossos irmãos, nossos ouvintes, sejam bem-vindos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer muito grande estarmos juntos com vocês, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sempre tem amigos aqui nesta cidade nos assistindo, nos ouvindo, pessoas denominacionais. Que Deus abençoe, que Deus possa revelar para você a sua palavra. E não adianta você ouvir, você ver, mas
Se você não ouvir com ouvidos espirituais e ver com olhos espirituais, você não vai entender o que é servir a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calçarás aos pés o grande leão e a serpente. Calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, Deus bendito, nesse momento, Pai, obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Mais um mês, Senhor, terminou e mais um mês se inicia. E aqui nós estamos para te agradecer pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Abençoa o nosso ajuntamento, abençoa a nossa reunião na tua casa, em torno da tua palavra, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. E aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração diante de Ti nesta noite, Pai. Os nossos irmãos, nossos ouvintes, abençoa cada um, concede-lhe olhos espirituais, concede-lhes ouvidos espirituais, Senhor, para que eles possam crer na Tua palavra, obedecer a Tua palavra, viver a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, a direção, toma a frente do nosso trabalho mais uma vez e ajuda-nos, ó Pai, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Assentai-vos. Graças a Deus. Vamos cantar para Jesus. Eu era um pecador, 172. Eu era um pecador. Graças a Deus. A minha alma estava longe
do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já me transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! 172, vamos cantar para Jesus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos cantar o hino Alvo Mais que a Neve? É o 183, nunca mais cantamos esse hino. Vamos ver se a gente dá conta de cantar esse hino para Jesus. 183, Alvo Mais que a Neve. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali Ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
caminharmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Graças a Deus! Vamos cantar o 311? 311? Conta as muitas bênçãos. Glória a Deus. Aleluia. 311 do nosso inário. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, verás com surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las, oh glória a Deus, aleluia. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Das bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém? Aleluia! Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar mais um hino 405?
405, eu quero mais do teu Espírito. Você quer mais também? Aleluia! Graças a Deus, louvado seja o Senhor. 405, eu quero mais do teu Espírito. Andei pelo caminho do pecado, mas Deus com seu amor mudou o meu estado. Hoje sou feliz, não olho para trás, por isso eu peço a Deus do Espírito Santo, eu quero mais e mais, eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais, eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória. De ti, Senhor, eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória. De ti, Senhor, eu quero mais. Hoje sou liberto. Nas horas de angústia, Deus vem me consolar. Colocou em mim um canto de vitória. Por isso eu peço a Deus do Espírito Santo, eu quero mais e mais. Eu quero mais do teu Espírito, do teu Espírito eu quero mais. Eu quero mais da tua graça, quero mais da tua glória. De ti, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais da tua graça, quero mais da glória. De ti, Senhor, eu quero mais. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar o hino. Tem coisas que acontecem. Tem coisas que acontecem com a gente. São coisas que não dá para explicar. Vamos cantar este hino, depois nós vamos para as ofertas. E por último, depois das ofertas, as irmãs Luciana e Noemi louvarão ao Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar. Tem coisas que acontecem. Tem coisas que acontecem com a gente, são coisas que não dá para explicar. Olhando para o mundo hoje vejo, são muitos que não param de chorar, não sentem alegria e
e vivem triste, sem ter a esperança de vencer. Mas eu que vivo a vida com meu mestre, não posso me queixar do meu viver. Mas eu que vivo a vida com meu mestre, não posso me queixar do meu viver. Queria que o mundo escutasse a voz dessa humilde canção. É algo que não posso explicar, saiu do fundo do meu coração. Eu falo de alegria verdadeira, que por este mundo procurei, mas hoje vos declaro uma verdade. Foi só neste Jesus que eu encontrei, mas hoje vos declaro uma verdade. Foi só neste Jesus eu encontrei. Eu sinto alegria verdadeira, porque deixei Jesus entrar em mim. E hoje te aconselho, meu amigo, aceite porque Ele está aqui. Eu sinto sua presença bem de perto. Os anjos do Senhor estão aqui. E hoje haverá festa no céu, se assim você fizer como eu fiz. E hoje haverá festa no céu, se assim você fizer como eu fiz. Amém? Aleluia, graças a Deus. Foi a melhor decisão que nós fizemos. É a melhor decisão que um pecador, que um homem, que uma mulher pode fazer, é aceitar o Senhor Jesus Cristo. Fecha o meu microfone, por favor. Ela viu quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou. Ela então se apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro. Muito tempo de preparo pra usar na
Graças a Deus. Se Deus exigisse dinheiro para a salvação, muitas pessoas pagariam e caro, mas Ele mesmo se ofereceu por nós. Amém? Eu sei que tem denominações, que elas inventam que tem terreno no céu, e muitas pessoas caem nessa cilada. São pessoas cegas, pessoas que não têm entendimento, são pessoas que não lêem a Bíblia. A nossa salvação já foi paga. Jesus Cristo derramou seu sangue precioso no madeiro da cruz e nos ofereceu vida eterna gratuita. Agora, eu sei que caminhar nesse caminho do Senhor requer renúncias, requer separação das coisas do mundo, requer muitas coisas. E aí muitas pessoas acham difícil servir a Deus, mas é a melhor coisa que o homem, que a mulher possa fazer, porque Deus está ao nosso favor. Chega momento que você não tem condições, não tem força, não tem habilidade, e Ele chega pertinho de você e te dá força e você consegue vencer. Amém? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje, que Deus nos dê força. Graças a Deus, mais um mês se inicia, 2 de novembro hoje, e cada dia mais nos aproximando da vinda de Cristo. Que nós possamos cada dia nos preparar mais e mais. Sabemos que as lutas só aumentarão, mas aquele que permanecer até o fim será salvo, disse Jesus. Vamos nos colocar de pé? Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras em 2 livros. Primeiro nós vamos ler em Juízes capítulo 16, no Velho Testamento. Juízes capítulo 16, começando com o versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me, com que poderias ser amarrado? Ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Assim Dalila tomou cordas novas e com elas o amarrou, e disse:
Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados na câmara interior. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, como poderias ser amarrado? Ele respondeu: se me teceres as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, e firmá-las com pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que, enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-as com a urdidura da teia, firmou-as com o pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Assim ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez. Ele me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Amém? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos 21 e 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Glória a Jesus.
Louvado seja Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um de nós, possa abençoar a porção das Escrituras que foi lida nesta noite. Graças a Deus. Nós vamos fazer uso da mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Mas qual é a igreja que está sendo enganada pelo mundo? Toda aquela igreja que não ama a Deus acima de qualquer coisa. Toda a igreja que está trazendo os prazeres do mundo para dentro da casa de Deus, ela está sendo enganada pelo mundo, porque muitos dizem: Deus é amor, Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer o coração, Deus quer nós todo por completo. Senão ele não teria dito: eu vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. E Sansão, ele foi um homem de Deus. Sansão, ele passou por vários apertos. Uma certa vez ele foi atacado, ele pegou uma queixada fresca de um jumento e matou 1000 filisteus. Ah, mas Sansão tinha tanta força assim? Não, era Deus livrando Sansão. E aí chegou o momento que Dalila mexeu tanto com o sentimento de Sansão que ele desejou morrer. Preocupação tinha Dalila com Sansão, querendo saber, era para ela ser uma mulher feliz. Meu homem é um guerreiro, meu homem, meu marido, todo canto que ele vai, quando o inimigo vem sobre ele, ele vence, porque Deus é com ele. Não, mas ela queria saber aquele segredo que ele vencia o inimigo. Ela foi fazendo os testes, tudo o que ele dizia, e ele passava por cima, ele torava a corda, ele fazia isso, fazia aquilo, e ela dizendo: mas ele está me negando. Aí Sansão não aguentava mais, Sansão não suportava mais aquelas perguntas nos ouvidos. E ele disse: eu sou um nazireu de Deus, eu sou um homem separado. E se cortarem o meu cabelo, eu fico fraco, como qualquer outro homem. Mas você pensa que Dalila fez isso de graça? Não. Os homens pagaram ela. Os homens pagaram Dalila para que ela importunasse, ela perguntasse, ela insistisse, até Sansão dizer qual era o seu segredo. E quando o homem chegou e cortou as suas tranças do seu cabelo, ele tornou-se como qualquer outro homem, sem força. E aí, quando aconteceu aquilo com ele, o que foi que a Bíblia diz aqui? Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele.
Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere. Que crueldade fizeram com Sansão. Só que ele vingou. Deus restaurou os seus cabelos e levaram ele no templo ali onde estavam comemorando o sofrimento dele. Ali tinha reis, ali tinha doutores, ali tinha várias pessoas. E ele acabou com tudo. E o profeta de Deus, William Branham, o profeta para esta era chamada Laodiceia, ele pregou a mensagem "Uma igreja enganada pelo mundo". E ele falou aqui no parágrafo 5, Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Começou batizando correto, começou lavando os pés correto, começou ministrando a Santa Ceia com pão asmo, com vinho correto. E muitas igrejas estão como Sansão, disse o profeta. Muitas igrejas em torno da mensagem, tem deles que dá ceia uma vez por ano, não ministram mais dizendo que Jesus já voltou, a segunda vinda já aconteceu. Não, nós não cremos nisso, nós estamos esperando. A qualquer momento Jesus Cristo voltará, a segunda vinda acontecerá e a noiva de Jesus Cristo subirá ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Começou correto, ele começou na direção correta, ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor, em guardar suas palavras, cumprir seus mandamentos, e foi algo como a igreja. Ela começou como nós diríamos, uma expressão do mundo, mas é verdade, começou com o pé direito. Começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto Sansão seguia o Senhor, Deus usava Sansão. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Muitos dizem, mas aquela igreja está diferente, aquele pastor está diferente, aqueles irmãos estão diferentes. Olha, quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, Deus não trabalha mais conosco. Ali o homem fica tentando, o homem fica se esforçando, mas ele próprio se afastou de Deus. Ele próprio sabe muito bem quando ele ensina qualquer ensinamento contrário à Bíblia Sagrada, ele próprio se afasta de Deus.
Quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos em espírito e em verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo, aleluia. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Irmãos, ouvintes, eu acho que deve ser a pior coisa para um homem, para uma mulher, quando ela se afasta dos caminhos de Deus. Ali ela está dizendo: eu não preciso mais de Deus. Eu assisti um vídeo uma certa vez de um grande pastor ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ele disse: olha, quando um homem, quando uma mulher se desvia dos caminhos do Senhor, muitos pastores desligam aquele homem, desliga aquela mulher do companheirismo. Mas não precisa. Prontamente ali, quando ela sai da igreja, quando ele se afasta do companheirismo, Deus prontamente já desliga aquele homem, aquela mulher. Ali eles estão dizendo: eu não quero mais, eu não preciso mais. E Deus faz tantas coisas maravilhosas quando nós estamos submissos a Ele. Ele livra o homem da morte, Ele livra o homem do acidente. E muito diz: olha, se Deus não tivesse me livrado, se Deus não tivesse me guardado, hoje tinha sido o meu dia. Aí Deus faz isso. Muitos vão ali num bar, toma uma, em vez de vir à casa de Deus agradecer pelos livramentos. Tem pessoas que estão vivos hoje porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas eles não sabem o que é isso, eles não sabem o que é a bondade de Deus, não sabem o que Deus fez por eles no madeiro da cruz. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e seus estatutos, e cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja. Deus estava com a igreja, porém parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Mas aonde é esse lugar enfraquecido? Seria tão bom que a gente soubesse aonde é que está esse lugar enfraquecido, que a igreja está mundana, que a igreja está cheia de pecado, que a igreja está cheia de moda, que a igreja está andando de acordo com o mundo. Aonde será esse lugar enfraquecido? Quer saber, meu irmão e ouvinte, aonde é? Este lugar enfraquecido chama-se na liderança. A
liderança. Olha, você, se um animal vai ali na roça de outro e entra, olha, ele entrou porque ele achou um buraco na cerca. É porque o dono daquela roça não está cuidando da cerca, não está olhando a cerca. Aí o animal vem, entra e acaba com a sua lavoura. Você quer saber por que é que o diabo está entrando, que o mundo está entrando, que o mundo está destruindo as congregações, as igrejas? É por falta de uma posição da liderança. A liderança está enfraquecida, a liderança não está mais apresentando a verdade. Não, é só Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Todos nós sabemos disso, mas Deus é juízo também. Ele vai pedir conta do pregador, ele vai pedir conta do membro, ele vai pedir conta de cada um de nós que estamos aqui dentro. Ele está vendo qual é o nosso zelo, ele está vendo qual é o nosso respeito para com a sua palavra. Nós não estamos brincando, nós não viemos aqui brincar de ser crente. Não, nós temos que encarar com realidade, nós temos que encarar com firmeza, meus irmãos, meus ouvintes. Aleluia! Oh, e como Deus se alegrava, Deus tinha prazer de ver Sansão enfrentar as lutas ali e sair vencedor. Aí chega uma mulher, importunando seus ouvidos, querendo saber de coisas, quem sabe, não lhe interessava. Mas ela queria ver, era Sansão cair. Lembre-se, nós não estamos num piquenique. Nós não estamos em um piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão, e todas as coisas virão facilmente. Não, nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar. Amém? Eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha da batalha. Nós nos tornamos cristãos para mostrar diante de uma sociedade pecadora, de uma sociedade impura, de uma sociedade corrupta, que ainda tem cristãos na face da terra. Aleluia! As denominações estão se corrompendo, as denominações estão deixando a cerca cair, mas vamos nos permanecer com este evangelho puro e glorioso, que ele nos defenderá naquele dia. Aleluia! Oh, tantos líderes caindo para dentro da política, os púlpitos viraram palanque. Os púlpitos viraram palanque. Não, o nosso julgamento começa na casa de Deus. O julgamento começa na casa de Deus. Por que é que a igreja de Jesus Cristo não será julgada naquele dia? Porque a palavra de Deus já está nos julgando. Ela nos mostra a verdade, ela nos mostra, meus irmãos e ouvintes, como nós devemos agir. Aqui não é lugar de piquenique, não, aqui não é passarela de moda. O julgamento começa na casa de Deus.
Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Aleluia! Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias, porém nós temos que tomar nossas próprias ideias da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria. E que ideia ele nos daria? Porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. Sansão progrediu. Ele era um grande homem, até que ele começou, o profeta disse, começou, por assim dizer, a fazer malandragem. Sansão ia bem porque estava caminhando nos caminhos do Senhor, estava andando correto, estava agindo correto. A gente nos preocupa muito quando vê irmãos faltar em um culto. O que está acontecendo com o irmão? O que está acontecendo com a irmã? Porque se você ficar perguntando, daqui a pouco ele está tendo você como chato, como enjoado. Mas aí depois você sabe do problema. Sansão ia bem, Sansão era um homem vitorioso, mas Sansão estava fazendo malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território e a igreja dirigiu-se bem. E foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. O nosso profeta, ele advertiu tanto que casamento de um crente com incrédulo nunca dá certo. Nunca dá certo. Mas cada um pensa diferente. Tem horas que a gente pode dizer, se eu tivesse dado ouvido, se eu desse ouvido, Sansão, ele achou Dalila bonita. E muitos pensam que a boniteza da moça é para sempre. É não. Você tem que procurar uma moça para namorar. Veja o caráter dela. Veja o caráter dessa moça, veja o caráter desse rapaz, veja se esse rapaz é trabalhador, veja se essa moça é trabalhadeira. Seria tão bom, meu Deus, que os rapazes prestassem atenção aos conselhos. Seria tão bom que as moças prestassem atenção aos conselhos, desse ouvido. Ah, mas eu sou de maior, eu já sei o que eu quero. Aí quando sofre, quando a coisa não dá certa, diz, meu Deus, aonde eu estava? Você desobedeceu.
Aonde você estava desobedecendo a palavra de Deus. O profeta disse isso aqui: Sansão progrediu, ele era um grande homem, até que ele começou, por assim dizer, começou a fazer malandragem em volta. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. E é dessa maneira, meus irmãos e meus ouvintes, com a igreja, quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava, e milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más, esse é o problema. Companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez. E a primeira coisa que ela fez, ela começou a se organizar. Se quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas, porém este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Amém? Este evangelho é dedicado a todo que deseja ser um cristão, todo aquele que deseja se salvar. Esse evangelho é apresentado a um homem, a uma mulher que tem uma alma longe do Senhor. Deus está chamando nesta noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Aquela igreja, a mulher corta o cabelo, a mulher se pinta. Não tem nada não, irmã, pode fazer. Irmão, você, aquela igreja, o homem anda de short. Vamos fazer também, vamos procurar membro, vamos aumentar o membro. Saber quantas vezes Deus está na direção dessa igreja? Nenhuma. Veja só, nós temos conselho dado pelo nosso profeta para nós viver uma vida limpa, para nós viver uma vida ordenada diante do Senhor. Tudo que o profeta ensinou, ele tirou da Bíblia. Não é colocar as mensagens acima da Bíblia, não. A Bíblia é a palavra de Deus acima de tudo. O profeta disse: se eu errei, fique com a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você crê nisso? Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo, ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir, todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca
pretendeu que nós traçássemos linha divisória, mas hoje é o que mais tem. Você é de qual ministério? Eu sou do ministério da noiva. Nós fazemos parte do ministério da noiva. Tem ministério das fitas, tem ministério de não sei de onde, ministério de não sei de onde. Nós não fazemos parte de nenhum desses ministérios. Nós fazemos parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Se você crê na Bíblia corretamente, nós também cremos. Se você está esperando o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, nós também estamos. Aleluia! O homem desejou ser do mesmo modo. Eles compararam ou imitam, vão como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nunca. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguirmos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Tudo que nós for fazer, primeiramente, coloque Deus na frente. Mas muitos dizem, mas será se vai dar certo? E se não der certo? Aonde você colocou Deus, nem coloca Deus. O cristão, irmãos, eles não devem trabalhar com a palavra se der certo. Não, já deu certo. Já deu certo, já conseguiu. Mas nós somos um povo de pouca fé. Deus disse a Abraão, terás um filho. Ele disse, amém. O que foi que Sara fez? Sara riu. Eu, uma velha desse jeito, toda enrugada, fraca, ser mãe? Como seria nós hoje? Deus tivesse dito para Abraão, Abraão, na sua velhice terás um filho, será pai. E Abraão tivesse dito, Senhor, não está normal não, eu nessa condição, andando de bastão. Irmãos, mas naquele tempo, o povo vivia guiado pelo Espírito Santo. O velho naquele tempo era a condição de um jovem hoje. Hoje é um povo fraco, é um povo mimado, é um povo forçado, é um povo, eu não sei nem como. É um povo mimado. Abraão, terás um filho, ele disse, amém. Esperou, esperou, esperou. Como estás, querida? Ela disse, nada. Do mesmo jeito. E foi, chegou um tempo que Abraão ficou observando Sara e ela começou a mudar. Será se Abraão disse, gente, será se Sara está grávida? Será? Será se Deus vai cumprir mesmo? Não. Abraão, ele poderia estar calado, mas lá dentro dele estava vibrando. Estava vibrando porque a promessa de Deus não falha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Você crê nisso?
Graças a Deus. O profeta disse: e uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar-se a si mesma. A primeira organização foi a igreja católica, e então veio a igreja luterana. Quando eles se organizaram na igreja católica para fazê-la uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou as cordas da atadura da igreja católica, e Martim Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. Ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabia seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Hoje eles não conhecem. Hoje eles não conhecem a Cristo. Mandam estudar, passa 5 anos fazendo teologia, fazendo bacharel, e vem na pregação: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não está atrás dessas coisas não, meus irmãos. Deus não está atrás de um homem saber falar bonito. Ele quer ver o homem que não saiba falar bonito, mas que viva a palavra de Deus, viva esse evangelho puro, viva um testemunho verdadeiro diante das pessoas e chame as pessoas para dentro da palavra. Arrependam-se dos seus pecados, senão vocês vão perecer diante do Senhor. Oh, mas como as pessoas ficam enjoadas em falar para se arrepender. Um dia você parará diante do Senhor e você vai ser lembrado à tua mente quando você ouviu chamada de altar, quando ouviu chamando para viver uma vida limpa diante do Senhor e você rejeitou. Você dirá: mas antes eu tivesse dado ouvido. Nós não estamos brincando, nós não estamos pressionando as pessoas. Nós queremos que você viva uma vida limpa, uma vida correta. Nós queremos, meus irmãos e ouvintes, que as nossas almas sejam salvas. Aleluia! A igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos, e eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Irmãos, está acontecendo isso na igreja. Em torno da mensagem é reverendo, é apóstolo. Os homens saem, estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor, para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade, e não conhece o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É um doutor em divindade, é um apóstolo, é um mestre, e não batiza corretamente as pessoas, não ministra a Santa Ceia corretamente, não lava os pés como Jesus disse que é para fazer, e é um mestre. Não, mestre passou, foi longe.
nós já estamos encerrando. Os homens saem e estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor, para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade, e o que eles fazem? Tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. Amém? E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Isto é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Bíblia. Ele não pode fazer isto. Cada um tenta ter todo o conhecimento, eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. E isto somente se torna uma oratória política. Ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Oh, mas não pode. Não, falar em pecado é só falar que Deus é amor. Deus é amor. Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama aquele homem, Ele ama aquela mulher que é submissa ao seu evangelho. Ele ama aquela mulher, aquele homem, aquela moça, aquele rapaz que anda de acordo com a palavra, que não pisa na palavra, não vive uma vida mundana, não vive uma vida suja. Irmãos, Deus te ama. Deus está trabalhando para te guardar, para te proteger. Viva melhor para Ele, viva melhor diante dEle. Aleluia! Paulo disse: a palavra nos veio não somente. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disso. Paulo disse: a palavra não veio, não somente o evangelho em palavra somente, porém pelo poder e pela demonstração do Espírito Santo. Aquilo trouxe o evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação, como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir, como eles devem atuar. Saber o que é que ensina o homem a se vestir, ensina a mulher a se vestir, é a Bíblia. É a Bíblia, não é preciso o homem estar educando, homem dizendo como o homem deve se vestir, mulher está doutrinando mulher como deve se vestir. Não, a mulher deve se vestir com pudor, com vergonha. E o homem também, com pudor, com vergonha. Não, mas na rua querem andar parecendo pessoa, frango de granja. É as pernas de fora, é seminus. E na igreja quer estar nos púlpitos, pregando e condenando o pecado. Que condenando o pecado? Condene a sua vida imoral primeiramente. Aí depois Deus te chama para a obra. Se você tiver um chamado, senão você está apenas atrapalhando. Que Deus nos abençoe. Amém? Uma igreja enganada pelo mundo. Vamos ficar de pé. Ainda bem que o mundo não nos enganou. Não. O mundo, ele é sujo, ele é mentiroso, ele está apodrecido. O mundo está caindo aos pedaços. Você quer saber por que nós estamos de pé nesta noite? Porque nós estamos em Cristo Jesus.
Que Deus nos abençoe. Terça-feira à noite, às 19h30, juntos estaremos mais uma vez. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu estar na Tua casa. Ajuda, Pai, a nós estar atento. Ajuda, Senhor, a nós a cada dia amar mais as coisas de Deus, amar mais os conselhos de Deus, custe o que custar, Senhor. Nós queremos defender a Tua palavra, nós queremos viver uma vida de cristão. Ó Senhor, ajude a nós. Nós não queremos ser pedra de tropeço, não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, Senhor. Nós queremos ser um degrau para que esta pessoa tenha mais conhecimento da palavra de Deus, ó Pai. Ajuda, Senhor amado, a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Dê-nos uma boa noite, dê-nos um sono reparador e um ótimo dia amanhã, Senhor. Permita-nos uma segunda-feira abençoada, nos guarda, abençoa o trabalho de cada filho teu. Uma semana cheia de paz, de bênçãos e de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, nós pedimos a Tua bênção nesta hora e te agradecemos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado a todos vocês que vieram, Deus vos abençoe. Estejamos juntos terça-feira às 19h30, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A você que nos assistiu, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Esteja conosco terça-feira às 19h30, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vez.